ano muito nostálgica, sabe? E eu me lembro que eu morava no mesmo quintal que o nono e a nona. E o nono tinha uma roseira maravilhosa. E eu nunca mais vi roseira, né? E o meu pai, quando ia visitar minha mãe, namorar, ele passava por algumas outras roseiras, porque os portões eram baixos, e ele roubava a rosa, para né? poder levar. Para poder levar. E isso tinha uma. É a essência, né? A história. Então, o que eu quero na minha casa agora, quando eu mudar, é ter uma roseira, que, sabe, igual do nono, porque tem história, né? Tem... Olá, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje eu estou super feliz em receber a Gisele Malo, arquiteta, minha amiga querida, cheia de bom gosto, porque a gente vai falar hoje de casa. Mas casa física, que é a especialidade da Gi, né? Ambientes internos, ela vai falar sobre isso. Mas eu vou falar de casa aqui, ó, porque nós somos casa. E nós recebemos diariamente vários visitantes, que são as nossas emoções. Na terapia floral, quando você aprende a gerir essas emoções, você define quanto tempo cada hóspede vai ficar dentro de você. Mas, quando a gente fala da casa física, a gente faz a casa, pelo que eu estou entendendo aí, Gi, não só para receber, né? Eu acho que essa cabeça mudou um pouquinho na pandemia, não é isso? Mudou sim. Antes da pandemia, eu acho que a gente já vinha numa frenética aí, né, de trabalho, né? Então eu acho que assim o nosso tempo cada vez aparentemente parece que vai ficando mais escasso. E com a pandemia, eu acho que ela veio assim para colocar assim como fala, um freio. Então as pessoas elas começaram acho que a olhar mais para o interior de si mesma e eu falo assim de própria assim da casa, porque a casa ela teve que adaptar o trabalho dentro de casa, né? O lazer, essa troca familiar, né? Os almoços em família, porque na realidade todos, eu falei assim, a maioria estavam em família mesmo, né? Exatamente. Então eu falei assim, as pessoas eu acho que começaram a olhar de uma outra forma, querendo mais aconchego, trazendo, né? Eu falo assim, uma energia, né? De Assim, de acolhimento, né? acolhimento, de tudo, de entendimento do que está acontecendo, né? Do que estava acontecendo. Porque eu acho que a Márcia De Luca que fala isso, que quando a gente está em desarmonia, é porque a gente está muito para fora, sabe? Então a gente precisa se voltar para dentro, né? Tá alinhado com o nosso eu superior. Então é o que está acontecendo. A pandemia trouxe muito isso, a gente voltando para dentro e para o nosso espaço. E para o nosso espaço. Porque muita gente sai para trabalhar, não vê nem o que está acontecendo dentro de casa. Exato. Né? E eu falo, e você ficando ali, você vai vendo o que você precisa, articulando tudo o que está acontecendo em volta, né? Então eu falei assim, agora as pessoas precisam de um espaço fechado, de um home office, porque nem todos voltaram, e eu acho que nem voltarão. Né? Mudou a mentalidade, Mudou né? muito, então eu acho que as pessoas vão trabalhar e trabalham 2 dias na empresa e o restante home office. Hoje, na época dos meus pais, a gente fazia aquele armário para durar a vida inteira. Madeira maciça e nunca mais tirar de lá. Né? E agora, ainda é assim? Não, isso depende muito. Eu falo assim, eu particularmente gosto assim de aproveitar tudo que o cliente tem. Porque eu falo que assim é muito fácil você pegar e ir numa loja, comprar tudo e trazer para dentro de casa. Só que assim, a casa está parecendo um showroom. Eu acho que nós temos histórias. Então, assim, são coisas que, sei lá, uma cômoda, uma peça que vem do seu pai, da sua mãe, né? Eu acho que isso é bacana, você faz parte da sua vida. Então, você tá escrevendo sua história. Então, tem que ser, eu falo assim, a sua casa, ela tem que estar acolhida em volta de tudo isso. Que lindo! Não que você vai ficar assim, né? Mas é legal é a essência. Você mantém a essência. Cada um tem a sua essência. Então, eu acho que isso é super importante, né? Para a gente trazer. E assim, e tem gente também, eu tenho cliente que assim não consegue ver
este lado, né? Prefere assim, eu quero comprar tudo, eu prefiro a casa mais clean, isso faz parte de mim, eu sou desse jeito. Eu acho que isso também vai muito da personalidade de cada um, né? Porque eu cada acho que pessoa é única, né? o importante é se sentir bem, né? Então, mas como é que você lida com a ansiedade da pessoa? Porque assim, eu sei que seus projetos são incríveis, você apresenta 3D, a pessoa vê lá como é que vai ficar e tudo mais, ela dá ok, mas aí quando você entrega o projeto, acontece da pessoa falar, ai, não era isso que eu pensei. Então, nós temos, né, uma reunião aí com um briefing com o cliente para poder captar tudo o que a pessoa quer. E assim, eu falo que o arquiteto ele é um pouquinho de psicólogo também, né? Ele tem uma linha tênue aí e a gente consegue captar. Às vezes uma coisinha que a pessoa fala, né? A gente consegue puxar ali o novelinho, vamos falar Porque assim, nem né? sempre a pessoa consegue dizer o que Não, ela quer. não. Então a gente vai pesquisando, vai tentando assim ver o que o cliente quer e o que ele espera de você também, né? Porque não adianta você fazer assim um projeto mirabolante, chiquérrimo, e a pessoa também não, às vezes não é isso que ela quer. Ela quer a simplicidade. Exatamente. Então também não tem. E assim, eu gosto muito de sentar com o cliente e escutar dele, assim, abstrair, assim, aliás, não abstrair, assim, tirar dele tudo que eu consigo ali naquele momento. Agora, eu já tive projetos que, assim, eram clientes até antigos meus, fiz o projeto dele da casa toda, fiz tudo em tom de cinza, Márcia, tudo. Muito educados, né? Esperaram eu apresentar tudo, mostrar tudo. De repente, eles falam assim, gente, eu amei o projeto, só tem um detalhe. Eu não quero nada cinza, eu quero tudo pro bege, para outros tons. Tudo bem, mudamos completamente, né? Ainda bem que ele falou, né? Sim. E aí, e foi muito engraçado isso, porque aí fizemos a casa tudo num tons assim de bege, tudo. E isso passaram-se os anos, era uma casa na Granja Viana. Em São Paulo. Em São Paulo. Passaram-se os anos. Eu sei que os clientes se separaram, depois retomaram o casamento, me procuraram. Isso passaram, sei lá, 7 anos aí, para eu fazer um apartamento. Gisele, a primeira coisa, tudo em tom de cinza. Ai, dessa vez veio cinza. Tudo cinza. Então, assim, as pessoas, elas também mudam. Elas mudam. Né? Então, olha eu falo isso. assim, cada um acho que tem uma fase também da vida, né? Ah, que interessante isso, né, Gi? Você Engraçado. pegar o mesmo. Com os aromas acontece a mesma coisa. Cada pessoa tem um aroma, uma determinada época. A pessoa chega aqui e fala: Nossa, eu quero esse. Não, não quero mais esse aroma, agora eu quero esse. Porque as pessoas mudam. Muda a energia, muda o momento de vida que ela está vivendo. Sim. É verdade. E olha, eu falo, a maioria dos meus clientes, eu tenho assim, cliente que não é a primeira casa, é a terceira, a quarta casa que eu faço. E às vezes eu entro numa família e aí vai passando, o tio, o irmão, a cunhada, então assim, é muito gostoso, porque você acaba tendo uma proximidade maior também, né? E eu já vi projeto seu e eu acho incrível esse lance de você preservar a essência, pelo menos de alguma coisa você deixa lá. Eu acho incrível isso. Eu acho que assim, faz parte da nossa história, né? E como funciona essa parte de ser psicóloga, né, do teu cliente? Porque ele muda muito de ideia às vezes. Pode acontecer, como já aconteceu com esse, mas com mais... Mas eu acho assim que hoje em dia, Márcia, eu acho que as pessoas elas sabem bem o que elas querem. Hoje eu falo assim, tem bastante, assim, a maioria sabe, né? Eu acho que também porque às vezes a gente vai também assim, o meu público não é um público assim que um casal novo que casou, sabe? Não é esse tipo de cliente. Eu acho que os meus clientes eles já estão mais maduros. Então, isso também, eu acho que também tem a ver, assim, até com a fase de vida que eu tô, que você tá, né? Afinidade também, né? Então, o meu público não é esse, sabe? Hoje, e quanto tempo que você tá na estrada como arquiteta?
25 anos. E o perfil de consumo mudou nesses 25 anos? As pessoas, elas pedem coisas diferentes. Você já me disse que as pessoas já sabem o que querem, né? É um pessoal mais maduro. Mas em 25 anos, o que você tem para falar da arquitetura, dos espaços nas casas, o que mudou? Se hoje as pessoas querem ter mais jardim, ou se elas, né, apesar que hoje tem muita gente que mora em apartamento, como é que funciona isso? Olha, antes eram assim, as casas, assim, o modelo de casa era tudo assim, um quarto, tudo fechadinho, né? Não tinha quase integração. Hoje você vê que assim, nesse aspecto mudou a integração de cozinha, espaço gourmet. Para que você vai fazer um espaço gourmet e uma cozinha? Faz uma coisa só. Porque hoje, então, mesmo assim, a gente vai em casa, assim, é para descanso, para relaxar, para conviver. Então, assim, o que mudou, eu acho que dos 25 anos para cá foi isso, embora a pandemia tenha trazido um pouco que as pessoas querem, eu acho que mais a integração do verde, da natureza. Isso, né, para quem mora em apartamento, assim, teve muitos clientes meus que saíram de apartamento e foram para casa. Gente que mora em São Paulo que veio para o interior, compra uma casa de veraneio no interior. Então, assim, as pessoas mudaram um pouco nesse aspecto. Né? Eu mesma, a vida inteira eu vivi em apartamento, sempre fui muito feliz em apartamento, e agora eu quero comprar uma casa. Estou desesperada e já questionei. Falei, será que é isso? É isso. Porque assim, né, o apartamento, você não tem uma manutenção externa, né? Isso fica por conta do condomínio. Agora, casa, você tem piscina, você tem jardineiro, você tem que dar manutenção, pintura, enfim, tudo. Me falam isso também. Agora, é uma delícia, né? Eu falei assim, eu quando fui casar, eu morava em apartamento aqui em Campinas, embora sempre morei no interior em casa. Em casa de rua mesmo, né? Então, o meu marido falou assim, não, eu só caso se for para ir para casa. Então, assim, mesmo aqui em Campinas, acabei ficando só em casa. E assim, é gostoso você colocar a carinha para fora, pisar em grama, né? Ter animal de estimação. Eu ando muito nostálgica, sabe? E eu me lembro que eu morava no mesmo quintal que o nono e a nona. E o nono tinha uma roseira maravilhosa. E eu nunca mais vi roseira, né? E o meu pai, quando ia visitar minha mãe, namorar, ele passava por algumas outras roseiras, porque os portões eram baixos, e ele roubava a rosa, né? Para poder levar. E isso tinha é a essência, né? A história. Então, o que eu quero na minha casa agora, quando eu mudar, é ter uma roseira que, sabe, igual do nono, porque tem história, né? Tem história. É engraçado isso. A gente vai voltando um pouco e pegando assim um pouco assim do jeito de, eu falo assim, algumas coisas que nos remete à infância. Eu tenho um jabuticabeira em casa que tinham 2 jabuticabeiras na casa do meu pai. Olha isso! Né? Então eu falei assim, nossa, quando eu reformei lá ao fundo, eu falei, gente, eu preciso de uma jabuticabeira. Então eu acho que a gente sempre assim remete, às vezes a gente não se pega mesmo, fala, nossa, você está fazendo alguma coisa que você fala, isso aqui eu já vi minha mãe fazer. Olha isso, né? É verdade. Então, é a nossa memória assim, afetiva. E assim, a arquitetura, ela está muito entrelaçada com tudo isso, né? Quando você vai fazer um projeto, você precisa estudar o entorno, não é simplesmente você chegar e projetar aquilo. Olha, é uma tela em branco. Só que assim, essa tela em branco, você precisa estudar tudo que tem em volta. Não é simplesmente você chegar e colocar uma edificação ali, né? Então, eu acho que assim, tem muito a ver essa relação ser humano com a questão aí, né, de arquitetura, de decoração, tudo. Eu acho que vai muito mais além, então, do que fazer o projetinho lá, ir lá na loja, pegar tudo e acomodar, né? Precisa ter alma. Isso é muito legal. Eu falo assim, eu adoro, você sabe que assim, a parte que eu mais gosto não é nem o projeto do zero, é a parte de reforma. Porque eu acho que ela te traz tanta possibilidade. Sabe? Ah, é? Eu acho que assim, já tem uma história e você está acoplando uma história de uma outra pessoa ali.
você está reformulando, né? E criando, assim, espaços agradáveis, gostosos, né? Criar espaço. Criar espaço é o que a gente também precisa dentro da gente. Criar espaço dentro da gente para a gente ter entendimento das coisas. E aí você também externaliza isso para o teu criar espaço na sua casa e você tá bem com você, né? As pessoas que têm um vazio muito grande, ela não criou um espaço, ela tem um buraco. São as pessoas que se jogam as compulsões, querem sair com todo mundo, ela não quer ficar em casa, né? Então, são as pessoas que a gente fala que está no estado negativo do floral Heather. Agora, quando você tem sua casa, você se sente bem lá, está acolhido, né? Você criou espaço aqui dentro e tem o teu espaço aqui fora. É um grande desafio para os arquitetos, por mais competentes que sejam, para você chegar à altura da expectativa da pessoa, é um grande desafio. Parabéns, Gi, você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Você também, ainda bem que eu falei assim, ó, nós precisamos unir as nossas, né? Os nossos conhecimentos, é verdade. É muito gostoso, né? Esse acolhimento aí, tanto, eu falei assim, de todos os lados, né? Que bom que você aceitou o meu convite. Venha sempre, a casa é sua. Muito obrigada, minha amiga querida. Você, querida. Linda, muito bom. Obrigada mesmo. Agora a gente encerra o nosso episódio maravilhoso com a Gi. Sigam a gente nas redes sociais, @florais